Imagina que um condutor é parado numa blitz de trânsito, é verificado que ele estava conduzindo o veículo depois de ter ingerido bebida alcoólica. Aí ele vai ser enquadrado, a princípio, possivelmente, no artigo 165 do Código de Trânsito, que vai estar tratando sobre a questão de ter bebido e dirigido. Mas a questão que eu quero tratar com vocês é um pouquinho diferente desse tema tão abrangente. Imagina que naquela situação, por ser uma medida certeira, o agente de trânsito recolhe o documento de habilitação do condutor, pois ele foi flagrado dirigindo embriagado. Então ele deveria a sua CNH recolhida. A pergunta é a seguinte: já sabemos que a pessoa não é multada naquele momento, ela é autuada. A partir do momento que ela é autuada e a sua CNH é recolhida, ele pode, depois daquele período, depois daquele dia, voltar a dirigir ou só vai poder voltar a dirigir depois de pagar a multa, que vai gerar, e ter cumprido o período de suspensão, que é de 12 meses? Essa é a pergunta. A questão é a seguinte: se nós temos uma medida administrativa, você precisa diferenciar medida administrativa de penalidade, tá? Então, eu vou diferenciar aqui para você. Uma coisa é medida administrativa, outra coisa totalmente diferente é a penalidade. Se o condutor ele for punido no momento da abordagem policial, essa punição será absolutamente ilegal. Ela será desarrazoada, ilegal e nula, podendo, além de ser, obviamente, anulada pelo princípio da autotutela ou mesmo pelo controle externo feito pelo Poder Judiciário, ele vai poder ser alvo, aí, dependendo da situação, até de uma indenização por danos morais, certo? Então a penalidade ela tem um caráter de certeza, no sentido de que, para que ela exista, eu tenho que ter observado o processo administrativo de trânsito. Porque nesse processo administrativo de trânsito é que são observadas as garantias constitucionais, de contraditório, da ampla defesa, a possibilidade de produzir provas e etc. Já na medida administrativa, você não tem contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque uma das características de medida administrativa é que ela tem coercibilidade no seu viés de executoriedade. O que isso significa? Significa que a administração pública, no momento que vai aplicar uma medida administrativa, está vendo naquele momento um perigo muito grande para a sociedade como um todo, que é o que nós estamos tratando aqui no trânsito. Por exemplo, se a pessoa foi flagrada dirigindo alcoolizada, necessariamente o agente de trânsito vai ter que reter aquele veículo até que uma outra pessoa que não esteja embriagada possa levá-lo, e se não tiver ninguém nessa situação, o veículo vai ser removido e não apreendido, vai ser removido para o pátio. E a CNH do condutor vai ser recolhida naquele momento ali, sem processo, sem contraditório, sem nada. Porque para evitar que ele possa pegar um outro veículo, ainda naquele momento, naquele dia, e continue conduzindo por aí e levando perigo à sociedade. Então a medida administrativa ela tem o viés de ser executória, tá? Que deriva da coercibilidade. Todos esses termos, eles derivam lá do direito administrativo, que é importante você conhecer para você fazer aquele tripé que eu sempre falo para você prestar atenção, que é o direito administrativo, constitucional e o direito de trânsito. Tudo bem? Então essa coercibilidade no viés de executoriedade permite que a medida administrativa de recolhimento de habilitação seja feita sem contraditório e ampla defesa, que é uma característica da imposição de penalidade. Tudo bem até aqui? Agora, uma vez recolhida o documento de habilitação, depois que o condutor comprovar, dias depois, que o condutor comprovar que não está mais naquela situação, ele pode pegar a sua CNH de volta, sem pagamento de multa, sem fazer reciclagem, sem 12 meses de suspensão. Mas como assim ele vai ficar livre? Não, ele vai ter a sua carta, novamente, para possibilitar que ele continue dirigindo enquanto o processo administrativo se desenrola. Tá? Enquanto o processo administrativo se desenrola, não há necessidade de pagamento de multa, não há necessidade
de cumprimento de suspensão até então. Por quê? Porque pagamento de multa e suspensão são modalidades de penalidade. E até agora você não teve processo administrativo. Então, o que nós devemos pontuar é: a medida administrativa, ela é feita na hora, ela é aplicada na hora, sem contraditório, ampla defesa, a qualquer momento que a administração ache necessário, obviamente, quando tiver a legalidade ali presente. Já a penalidade, ela só pode ser imposta após o processo administrativo. Então, nesse caso que eu estou tratando, a pessoa foi flagrada, teve a sua CNH recolhida, depois ela pega de volta, passa o processo administrativo. Se ao final do processo administrativo ela for condenada, vai ser aplicada a penalidade de multa e de suspensão. O que ela vai ter que fazer? Vai ter que ir ao Detran para entregar espontaneamente a sua CNH e começar a contagem do prazo de suspensão. Ok? Essa é a diferença básica, né, de uma medida administrativa e de penalidade. Tudo bem? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu quero fazer o convite. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para o primeiro CONATRAN, primeiro Congresso Nacional de Trânsito. Nós vamos estar tratando ali de temas muito importantes, um passo a passo do processo administrativo, além de estar falando de temas ligados à educação no trânsito, algumas polêmicas que têm surgido aí nos últimos dias. Tudo isso nós vamos debater, eu vou debater com você, vamos ter também outros professores, profissionais do direito, que vão estar abrilhantando esse primeiro CONATRAN. Então fica aqui o meu convite. Se você ainda não fez a sua inscrição, basta você clicar aqui embaixo nesse link, você faz a inscrição em apenas 10 segundos, é totalmente grátis. Nós esperamos por você, um abraço e até a próxima.